Heleno Rodai, Rádio Serviço. No Rádio Serviço Saúde Especial de domingo, nesse Dia das Mães, eu vou conversar mais uma vez com o chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, meu amigo, grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano. Hoje, o Dr. Silvio vai dar continuidade ao assunto da semana passada, sobre pressão arterial. E hoje, atendendo a inúmeros pedidos, vamos falar sobre hipotensão arterial, ou seja, pressão baixa. Mais uma super entrevista aqui no show do Heleno Rodai. Bom dia, bom domingo das mães, doutor Silvio. Bom domingo, Heleno, aproveitando, segundo domingo de maio, Dia das Mães. Alice, que está me ouvindo com toda certeza, que é responsável por essa coisa que está aqui, não só por ter colocado no mundo, viu, Heleno? Na verdade, pelo zelo extremo no cuidado com a educação não só aquela de dentro de casa, de berço, mas a educação de estudo, cuidando do aprendizado, procurando o melhor colégio. Naquela época, sem dinheiro, era colégio público, foi ela que descobriu o colégio de aplicação, que fez parte da minha história. A mamãe, eu tenho uma dívida que eu nunca vou poder pagar, a não ser com esse amor filial infinito que há de permanecer por todo sempre. E queria, Heleno, também fazer uma homenagem. Eu estava pensando no caminho para cá sobre as madrinhas. Tem mandrinhas, Heleno. Mandrinhas são aquelas pessoas que não tiveram, por N razões, condições de dar à luz fisicamente, mas que cuidam, que educam. Eu tenho o privilégio de ter Paula em casa, que cuida de um sem número de crianças, ajudando de N formas, dando educação principalmente, dando exemplos e comportamento. A esse tipo de mãe que se espalha pelo Brasil, a minha singela, porém justa homenagem. Vocês comemorem bastante hoje, porque vocês são mães por escolha pessoal. Não é como, infelizmente, a gente ainda vê por aí acidentalmente. Vocês adoram educar, adoram cuidar. A você, exemplificando e personificando na figura de Ana Paula, meus parabéns pelo dia de hoje. Mães de verdade. Beijo para as duas, para sua mamãe, que graças a Deus continua firme e forte. Amém. Ao seu lado, e para Paula em casa, né? Bom, doutor Silvio, então hoje, nesse domingo especial das mães, muita gente durante a semana mandou mensagens para cá, falando, puxa, mas eu fico muito preocupada, né? Só quem tem pressão alta que fica preocupada, não, principalmente as mulheres, né? Eu também tenho esse problema, só que o meu problema é pressão baixa. Eu já reclamei com o médico e ele me disse, você deveria ficar feliz em ter pressão baixa. É isso mesmo, doutor Silvio? Será que esse médico fui eu? Eu, na verdade, costumo falar para os pacientes de modo geral, eu sofro de pressão baixa. Você não sofre. Você, na realidade, deveria glorificar o fato de você ter a pressão mais baixa, porque você está poupando um órgão vital e único que é o coração. O esforço que o coração gasta trabalhando num regime onde os níveis de pressão são baixos, é muito menor. E por ser um músculo, trabalhando um pouco menos, vai durar bem mais. O esforço é menor. Agora, existem situações onde a pressão baixa realmente deve preocupar. E, em primeiro lugar, é tentar definir o que é a pressão baixa. Minha pressão é 11/7, tem pressão baixa. Mentira, tua pressão é normal. Minha pressão está 10/6. Pressão baixa, verdade? Falso. Tua pressão ainda é normal. Quando ela está abaixo de 9 a máxima, 90 milímetros de mercúrio, ou 60 a mínima, que é a pressão do coração relaxa, o sangue chega à periferia, 60. Então, 90/60, abaixo disso você tem pressão baixa. E se tiver sintomas que a gente vai falar já, convém, evidentemente, procurar auxílio médico. Quem sabe isso não pode ser algum problema maior. Antes de falar dos sintomas, doutor Silvio, a hipotensão pode gerar outras doenças? Na verdade, a hipotensão, muitas vezes, é consequência de uma outra doença. E, evidentemente, quando causa os sintomas, o médico faz a investigação. A hipotensão, como um dado genético, portanto, constitucional, a vida inteira minha pressão foi 10/6, 10/5, 9/6, ótimo, maravilha. Não. De repente, minha pressão começou a cair. A gente tem que investigar uma doença, de repente uma doença de uma glândula que fica localizada em cima dos rins, daí o nome suprarrenal, que é responsável, por exemplo, pela produção de um hormônio muito importante no controle da pressão arterial e da própria tonicidade dos vasos sanguíneos, que é o cortisol. A deficiência de produção de cortisol por essa glândula, a gente chama de insuficiência adrenocortical ou doença de Addison,
pode provocar uma pressão baixa que tem tratamento. Nesse caso, o indivíduo pode ter tonteira, pode ter vertigem, desmaios, emagrecimento através de vômitos que ele tem. É um quadro mais complexo. Você sabe que a pressão baixa ela pode surgir, por exemplo, na vigência de uma situação emergencial muito grave, como, por exemplo, o infarto agudo do miocárdio. É porque o coração perde aquela capacidade que ele tem de bombear o sangue e os vasos ficam totalmente relaxados. Aí a pressão cai. O indivíduo pode entrar numa situação que no nosso mediquês a gente chama de choque, e no caso do infarto o choque é cardiogênico, onde o sangue não vai chegar com a intensidade necessária até as células, levando para as células tudo aquilo que é importante para o bom funcionamento celular, a começar pelo próprio oxigênio. Então isso provoca uma situação gravíssima que, se não for reconhecida e devidamente tratada, o indivíduo pode inclusive chegar à morte. Tem outras formas de choque. Muito comum é o chamado choque hipovolêmico, quando tem uma baixa de volume. Por exemplo, se você levar uma facada e começar a ter uma hemorragia, você vai perder sangue agudamente de forma muito intensa, dependendo da intensidade da facada, da agressão que você sofreu. Isso pode provocar um quadro de choque que vai também ter a pressão baixa como uma das suas manifestações. Eu posso ter choque causado, por exemplo, por uma queimadura extensa. Você sabe que a nossa pele é um revestimento que, além de nos proteger, controla todas as perdas de energia através do calor da pele. Perdendo essa membrana, você perde líquidos com muita facilidade. E isso provoca uma situação de choque extremamente grave. Além disso, indivíduos que têm vômitos e diarreia, e acredite, Helena, muitas pessoas que tomam remédios para induzir o vômito e para ter diarreia com a finalidade de emagrecer. E podem chegar a uma situação onde a pressão arterial cai a níveis abaixo daqueles que eu mencionei, de 9/6, e aí o sangue não vai chegar até as células na quantidade e com a intensidade necessária, provocando situações graves que podem, eu repito, inclusive levar à morte. Doutor Silvio, duas perguntas em uma. Quais são os sintomas, né? Como é que a pessoa sabe que tem pressão baixa? E quais são os principais cuidados que as pessoas hipotensas devem ter? Então, duas respostas em uma. Vamos lá, Helena. Na realidade, algumas pessoas acham que tem pressão baixa. Gente, vocês podem estar com um quadro de depressão. É muito comum essa confusão. Você está desanimado, sonolento, sem disposição. Ih, eu devo estar com a pressão baixa. Meu amigo, talvez o que você esteja seja com um quadro emocional caracterizado por depressão, que é uma falta de vontade em relação a tudo, inclusive a própria vida. Isso é uma situação importante que precisa ser tratada convenientemente. Sintomas de pressão baixa, Helena. Essa pressão baixa deve procurar auxílio médico quando ela se acompanha, por exemplo, de tonteiras, sensação de vertigem, aquele desequilíbrio, eventualmente a perda, inclusive, do nível da consciência, que a gente chama de síncope. Nessa situação, e isso é muito comum no idoso, você sabe que o tempo nos cobra um pedágio. Sem dúvida. Então o idoso ele tem uma propensão maior a apresentar esse tipo de problema, e inclusive induzido por alguns medicamentos, em especial diuréticos, principalmente quando utilizados em doses muito elevadas. O indivíduo, por exemplo, fica algum tempo sentado e precisa se levantar. Ao se levantar, ele tem aquela sensação de tonteira, de desequilíbrio, eventualmente até de perda da consciência, com possibilidade de queda ao chão. Essa síncope pode ser causada por a chamada hipotensão postural ou hipotensão ortostática, que é pela mudança de posição. Entendi. Então, o senhor e a senhora que estão em casa, aquela noite de sono, se Deus permitiu, bem dormida, ao se levantar, a sugestão é: sente-se na cama primeiramente, se possível com a cabeça um pouco mais baixa, respire fundo, devagar e se levante. Se tentar levantar igual aquele garotão de 12 anos, o netinho, é possível que isso provoque uma queda brusca da pressão arterial, e isso pode provocar uma queda, inclusive com alguma consequência desagradável. Então, a hipotensão, quando provoca sintoma, tonteira, vertigem, sudorese, vista escura, dor de cabeça, mal-estar, procure um médico que certamente fará a avaliação para saber se isso, na verdade, é uma coisa que a gente deve comemorar ou investigar para descobrir uma outra doença. Para encerrar, doutor Silvio Provenzano, quais são então os principais cuidados que as pessoas devem ter? A pessoa, principalmente de uma certa idade, sobretudo aquele que no seu tratamento precisa fazer uso de um diurético, se ficar muito tempo deitado ou sentado, procure se levantar com um pouco mais devagar. Não procurar fazer movimentos bruscos, porque esses movimentos bruscos podem causar uma queda da pressão. Segundo, se você tem vertigem, tonteira, de forma permanente, verifica a sua pressão arterial, ela está num nível abaixo de 9/6, procure auxílio médico, que o médico fará a investigação. E para encerrar, que todas as mães têm uma pressão mais baixa hoje, apesar da emoção do dia junto com as suas famílias, que a família Tupi tem um Dia das Mães abençoado,
Dona Alice, minha mamãe, um beijo. Ana Paula, Doris, Virgínia, minha mãe, uma grande mãe também. Enfim, todas as mães desse Brasil se sintam beijadas nesse beijo carinhoso, afetuoso e respeitoso que eu mando para todas. Maravilha. Doutor Silvio Provenzano, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Fique com Deus, boa semana e até domingo que vem, amigão. Até domingo. Eliano, só rapidinho. Pois não? Mamãe é uma pessoa tão boa que ela vascaína roxa me permitiu ser tricolor. Beijo, mãe. Um abraço, querido. Tchau. Show